Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo de 2 Crônicas. E hoje vamos ler o capítulo 33. E como sempre fazemos, pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até chegar ao capítulo 33, que fala sobre o reinado de Manassés e de Amon, reis de Judá. Diz assim a palavra de Deus. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, também ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício, no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, os decretos e as ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, ao seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração ao seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Resumindo, pessoal, 2 Crônicas 33 começa falando sobre o reinado de Manassés, filho de Ezequias, como rei de Judá. Manassés começou seu reinado aos 12 anos e governou por 55 anos em Jerusalém. Infelizmente, ele se desviou dos caminhos de Deus, praticando idolatria, construindo altares pagãos dentro do templo do Senhor e promovendo cultos a deuses falsos. Manassés também praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médiuns, o que provocou a ira de Deus. Como consequência de sua idolatria e pecados, Deus permitiu que o rei da Assíria o capturasse e o levasse para a Babilônia. Lá, em meio à sua aflição, Manassés se arrependeu sinceramente de seus erros, buscando a Deus em oração. O Senhor ouviu sua súplica e restaurou-o ao trono em Jerusalém.
Manassés então removeu os ídolos que havia feito, restaurou o culto ao Senhor no templo e incentivou o povo a adorar somente o Deus verdadeiro. O capítulo também menciona o culto reinado de Amon, filho de Manassés, que seguiu o mau exemplo de seu pai e desobedeceu a Deus. Sua desobediência lhe trouxe traição por parte daqueles que deveriam protegê-lo. Concluindo, pessoal, lembre-se, o arrependimento sincero diante de Deus é capaz de trazer perdão e restauração, mesmo após grandes pecados. Manassés nos ensina sobre a importância de reconhecer nossos erros e voltar ao Senhor com um coração contrito. Mas, apesar de nosso arrependimento, precisamos orientar as pessoas que estão à nossa volta para que não cometam os mesmos erros, e isso faltou a Manassés, e isso refletiu diretamente sobre a vida de seu filho Amon. Este capítulo nos lembra que Deus é misericordioso e está disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade, transformando vidas e restaurando relacionamentos. Creia nisso. É isso aí, pessoal. Concluímos a leitura de mais um capítulo do livro de 2 Crônicas. Eu espero revê-los amanhã, para juntos lermos mais um capítulo, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.